Tarde. Só de boa. Pessoal, é o seguinte. Hoje a gente vai falar um pouco do tratamento da asma. Às vezes a gente não termina hoje, tá? O tratamento da asma é bem complexo. E a gente vai umas 2 aulas aí para palitar esse tratamento. Tranquilo? Esse tratamento da asma que a gente vai ver dentro da pneumologia segue o mesmo padrão para a asma que vocês vão ver dentro da clínica médica. É a mesma coisa. Só que aqui a gente está falando dentro da matéria específica, dentro da pneuma. Tranquilo? Vamos lá. A asma, eu tenho 2 tipos de ataque ali de manejo. Tem que ter o manejo, em consideração, o manejo desde a prescrição ambulatorial até a prescrição para esse paciente na crise asmática. Beleza? Eu vou elaborar um material com esse tratamento para mandar para vocês depois, para ficar da maneira mais fácil possível de entender. Eu tenho que sentar e fazer ele. Vamos lá. Primeira coisa. Orientações ao prescriptor. A você que vai fazer essa receita. Paciente do ambulatório. Paciente que veio com aquela sintomatologia. Primeira coisa, eu preciso classificar o paciente de acordo com a sua sintomatologia. Lembra que a gente falou lá atrás daquele paciente que tem aquela asma controlada, aquela asma persistente, onde ele tem tantas crises por semana, tantas crises por mês, tá? Parte daquele conceito lá. Depois eu tenho que explicar para o meu paciente que o tratamento da asma ele se baseia tanto no tratamento de controle, né, na medicação de manutenção e na medicação de resgate, que é para quando esse paciente tiver se tiver alguma intercorrência, o paciente vier a ter uma crise asmática. Então eu tenho que explicar para esse paciente que ele tem que ter esses 2 pilares aí disponível. Beleza? Outra situação. Existe o protocolo, né? Para esse tratamento de asma. O GINA 2021. É o que eu quero formular lá certinho para passar para vocês na semana que vem. Fazer ele bem detalhado. O GINA 2021 ele fala que o corticoide inalatório que eu uso para resgate, né? As medicações que eu uso para resgate para esse paciente asmático é o corticoide inalatório mais o formoterol. Se você quiser colocar no seu resumo aí, medicamento preconizado pelo GINA 2021 de resgate é corticoide inalatório mais o formoterol. Tranquilo? Esses são os medicamentos preconizados para a gente fazer esse resgate na crise. Vamos lá. Na indisponibilidade, eu posso utilizar o beta-2 agonista de curta duração.
tá bom? O SABA, né? Então, na ausência do formoterol mais o corticoide inalatório, lá no espaçador, eu posso usar o beta-2 agonista de curta duração. Tranquilo? Mas eu nunca vou usar isso daí em esquema de monoterapia. Eu nunca vou usar esse beta-2 agonista de curta duração sozinho. Eu sempre tenho que associar esse beta-2 agonista de curta duração na crise asmática associado com o corticoide inalatório. Tranquilo? Mas a gente vai ver aqui por quê. Tá? Então você não usa para esse resgate o corticoide inalatório. Vamos lá. O tratamento de manutenção para esse paciente, depois a gente vai falar específico lá para o tratamento da crise. Vamos falar do ambulatório aqui primeiro. A gente tem essas medicações passadas em protocolo que se chama na classificação Step Up e Step Down, tá? E ela é classificada em Step 1, Step 2, 3, 4, 5, tá bom? Vamos falar primeiro o que é esses steps. O Step 1 é o paciente em que eu vou passar o corticoide inalatório em dose baixa para o controle, lá na casa dele, bonitinho. E o formoterol, segundo demanda. Doutor, o Fábio tá pedindo para aceitar aí. Me pareceu que não. Apareceu não? Não. Tá? Eu vou usar corticoide em dose baixa mais o formoterol sob demanda, de acordo com o paciente necessita. Esse é o Step 1. Começo do mais básico para o mais complexo. Já o Step 2, ele é o corticoide inalatório ainda em dose baixa, tá bom? Só que aqui eu posso utilizar um antileucotrieno, beleza? A gente vai ver mais pra frente esse antileucotrieno que eu vou usar. Vou usar o antileucotrieno, posso usar de acordo com a necessidade do paciente, tá bom? E para fazer esse alívio, aquele corticoide inalatório em dose baixa mais o formoterol. O Step 3, de acordo com o meu paciente vai criando resistência, eu vou subindo esse step. O Step 3 funciona assim. Eu tenho o corticoide inalatório em dose baixa. Eu vou associar também um beta-2 agonista, só que aqui não é de curta duração. Aqui é de larga duração, tá? É de longa duração. É para esse paciente fazer o controle dele lá. Não é na crise. Então, para esse controle, eu vou usar o de longa duração. Beleza? Preferencialmente, o próprio formoterol. Só que aqui, dependendo da situação, eu tenho como alternativa dentro do Step 3 o corticoide inalatório em dose moderada. Eu posso aumentar um pouco a dose desse corticoide inalatório, tá bom? Associo o antileucotrieno, beleza? E passo normal o formoterol. Falei do Step 3. Vamos para o Step 4. Vou usar o corticoide inalatório em dose moderada, associado diretamente ao beta-agonista de longa duração. Agora apareceu. Tá bom, gente? O que acontece aqui? Eu posso usar esse corticoide inalatório
em dose moderada ou dose alta, associado a esse beta 2 de longa duração, e associar também aqui um antimuscarínico. Tranquilo? E isso é o que vai diferenciar o Step 4 do Step 3. Agrega antimuscarínico. Já o Step 5 já é aquela pancada. O que é o Step 5? Vamos lá. Corticoide inalatório aqui já em dose alta. Não é dose moderada mais. Alta dose de corticoide inalatória vai depender do corticoide. A gente vai ver lá a recomendação de cada corticoide. Vou fazer o beta 2 de longa duração. Vou fazer o antileucotrieno. E vou fazer também o antimuscarínico para o meu paciente. Aqui o que vai acrescentar? Esse paciente que eu preciso abrir esse protocolo de Step 5 já é aquele paciente que eu começo a cogitar em fazer uma terapia, aquela terapia adicional de anti-IgE. Beleza? Um exemplo, se eu tenho aquele paciente que é muito exacerbado, aquela asma alérgica, modulada pelo antígeno E, toda asma de caráter alérgico, paciente tem asma poeira, a pólen, tá? Aquela fuligem do capim, tudo mediado por antígeno E. Esse paciente eu já começo a cogitar fazer essa terapia de imunoglobulina E também. Fechou? Se eu vejo que esse paciente é um paciente sugestivo a uma inflamação tipo 2, por exemplo. Tranquilo? Alguma dúvida? É bem complexo, tá, gente? Tratamento para asma. Quem chegou depois, eu estava falando, eu vou fazer um resumo. Vou elaborar um resumo com os steps de tratamento e o passo a passo do tratamento da asma para mandar para vocês, tá? Para vocês terem aí guardado para o internato, tal, quando vocês precisarem. Ok? Esse paciente do Step 5, cara, o paciente que você vai medicar ele, você vai mandar para o pneumologista, tá bom? Você não vai ficar segurando ele ali no seu ambulatório, não, tratando ele só em ambulatório. O paciente de acompanhamento de um setor de pneumologia, algo mais bem elaborado. Beleza? Vamos lá. O paciente que eu falo Step 1, quando eu vou usar o Step 1? É aquele paciente que está ali em asma, aquela asma leve. Tranquilo? Aquela asma leve, aquele paciente que tem essa sintomatologia esporádica, muito raro. O Step 2 ainda é asma leve, só que a recorrência é um pouquinho maior. Ele já solicita algumas ventilações de resgate a mais do que o paciente do Step 1. Beleza? É o paciente que eu vou usar o quê? Vou fazer a manutenção com budesonida, com fluticasona, tá? Vou passar o formoterol. Vou associar o próprio salbutamol em aerosol, tá bom? Dois puff, né? Dois PAF, 2 disparos de acordo com a demanda desse paciente, o grau do espasmo e de acordo com o que melhora, beleza? Já o Step 3 é aquele paciente que está instaurado dentro do quadro de asma moderada. Tranquilo? É aquele paciente que eu vou fazer a manutenção dele, corticoide em dose baixa, mais o beta de longa duração. Vai ter o resgate do corticoide inalatório mais formoterol. E vai ter o antileucotrieno associado.
Top. Antileucotrieno famoso que eu posso usar no meu paciente asmático é o clássico Montelukast, tá bom? 10 miligraminhas por comprimido, né? Um por dia, o paciente tomar um por dia aí, tá? O STEP 4 já é a asma moderada, mas ainda a gente agrega aqui, ainda no resgate, o corticoide inalatório e também o beta-2 de curta ação, beleza? Associa antileucotrieno também nesse paciente. O que muda aqui é essa associação ainda do beta-2 de curta ação lá no resgate, beleza? E o STEP 5 é aquela asma grave, aquele paciente que já tem aquelas exacerbações bem consideráveis mesmo, bem severas. Eu vou fazer para esse paciente aqui, eu posso escolher alguns esquemas, né? Posso escolher tanto o esquema A ou o esquema B. O esquema A ele se baseia no quê? Vamos lá. Primeiro, corticoide inalatório em dose alta, associado a um beta-2 agonista de longa duração, de longa ação, e associado também um antimuscarínico de longa ação. O que eu posso usar aqui? Vamos lá. Posso usar nesse paciente. Lembra lá o corticoide? Posso usar beclometasona associada com formoterol, né? E associado também ao brometo de glicopirrônio. Tranquilo? Vamos conhecer as medicações hoje. E aí eu vou associar aquela fluticasona também. Beleza? Esse paciente, dependendo o tipo da inflamação, como que vai estar, eu associo também ou eu posso associar o antileucotrieno ou a azitromicina, beleza? Para esse paciente. Mais para frente a gente vai ver lá por que vai entrar essa azitromicina. O esquema B eu já uso mais específico quando eu tenho aquele fenótipo inflamatório do tipo 2 lá, sabe? Quando às vezes eu quero iniciar aquela terapia anti-GE, beleza? Aí eu vou usar o omalizumab, tocilizumab. Provavelmente essas medicações vocês podem começar a ver em alguns pacientes no Covid agora. Tem hospitais que utilizam essas medicações no Covid. É uma medicação de alto custo, muito caro mesmo, tá bom? Fazer essa terapia anti-GE aí, tá bom? Anti-L5. Hoje, nos dias do Covid aqui, uma ampola de tocilizumab você vai achar aí por 15 mil reais, tá? Caro mesmo. Vamos lá. O esquema C, nada mais ele é o esquema A, aquelas 3 associações, mais o esquema B. Tranquilo? Esquema A mais o esquema B, que entra o tocilizumab, o mepolizumab, essas terapias anti-GE. E eu vou entrar com um corticoide também via oral para o paciente, não vai ser só o inalatório. Tranquilo? Isso no STEP 5, naquele paciente com a asma mais severa. Aí eu posso usar prednisona ou prednisolona, passo ali 20 mg via oral por dia para o meu paciente, ou 10 mg, vai depender do tipo do seu paciente ali. Beleza? Então a gente conheceu hoje os tratamentos por STEP. Ok? Alguma dúvida, pessoal?
Doutor, eu que parei de respirar depois disso daí. Podem falar. Abra o coração. E nós temos o paciente durante a crise asmática. A própria crise, o próprio broncoespasmo. Tranquilo? Eu tenho dois tipos de crise. Crise leve moderada, né? Acaba que entra ali no mesmo balaio. E a crise grave. Esse paciente que está em crise leve, barra moderada, ou leve a moderada, é aquele paciente que tende a saturar em torno de 90% a 95%, tá? Ele não desatura muito. E ele tem um ataque cardíaco ali de aproximadamente 100 a 120 batimentos por minuto. Só que ele consegue conversar com você, ele consegue pronunciar frases completas, tá? Ele consegue ter, ele prefere o paciente ele prefere ainda ficar sentado do que deitado. Não tem aquela fadiga iminente. Beleza? O que é o objetivo com esse paciente aí? Buscar o alívio imediato para ele. Tranquilo? Vamos lá. O que eu vou fazer com esse meu paciente? Para tirar esse cara da crise, coisa simples. Eu vou fazer um broncodilatador para ele, um beta 2 agonista de ação rápida ali, tá? Ou um próprio anticolinérgico. Geralmente, cara, o beta 2 de curtação resolve. O beta 2 costuma resolver já de cara. Quem que é esse beta 2? É o salbutamol. Beleza? É o fenoterol, que a gente estava falando lá atrás. O próprio salbutamol em gota, para você fazer por nebulização, para o seu paciente também funciona perfeitamente, tanto o aerossol ou o em gota, tá? Esse salbutamol e aerossol, eu vou fazer o seguinte. Para essa ventilação de resgate na crise, vão ser de 4 a 10 jatos inalados em 1 hora. Quer dizer, de 1 em 1 hora. Tá bom? De 4 a 10 jatos de 1 em 1 hora. Até esse paciente melhorar. Depois que esse paciente melhorar dessa crise brava e tiver algum resquício ainda de broncoespasmo, é de 2 em 2 horas. De 2 em 2 horas já vem 4 disparos, tá? 4 PAF. Se o salbutamol for em gota, é o seguinte. Você vai fazer ali 20 gotas de salbutamol, 15 gotas, tá? O protocolo fala de 10 a 20. Você vai diluir em 5 ml de soro fisiológico, vai pôr no nebulizador, né? E o paciente vai nebulizar isso daí de 20 em 20 minutos. Nebuliza 10 minutinhos, 15 minutinhos, dá um tempo de 20 minutos. Nebuliza de novo. Beleza? O paciente deu uma melhorada, eu posso passar para 1 em 1 hora. Até de 2 em 2 horas. Beleza? Essa é a maneira que eu vou usar o salbutamol em gotas. Doutor, e o formoterol, aerosol? É a mesma coisa, de 4 a 10 jatos, tá bom? De 20 em 20 minutos. Depois seguidos de 4 jatos a cada hora, depois de 4 jatos a 2 horas. De acordo com a melhora desse paciente. Vamos lá. Qual anticolinérgico eu posso usar associado aí se eu quiser? O clássico, né? Brometo de ipratrópio. Aí eu tenho ele tanto em gota ou aerosol. Vai depender do que tiver disponível no hospital ali. Ou muitas vezes do que o paciente trouxer para você. Às vezes ele tem lá na casa dele, tá? Brometo de ipratrópio. Se for em gotas,
Vão ser ali 40 gotinhas em 3 ml de soro fisiológico, mesmo esquema. Só que aqui eu não vou nebulizar ele só. Se eu quiser fazer um anticolinérgico também, eu posso diluir ali junto com o beta 2 de curtação, né, o salbutamol, o formoterol, e nebulizar junto. Beleza? De boa, né, gente? E aí eu vou associar um corticoide para esse paciente. Bom, corticoide de caráter sistêmico, prednisona ou prednisolona, tá? 40 a 60 miligramas por dia, de 5 a 7 dias, pós essa crise aí. Ok? Falamos dos steps e falamos da crise asmática, do controle na crise leve / moderado. Na crise grave, o negócio muda um pouco. O que muda para eu identificar uma crise grave? É que o paciente tende a saturar mais. O broncoespasmo está maior. O fluxo de ar está prejudicado, então a hematose está prejudicada também. É aquele paciente que satura menos de 90%, 90% para baixo. Lembra? A crise leve satura de 90% a 95%, a grave é menos de 90%. Então, às vezes, aquele paciente que chega e sibila, você escuta a sibilância de longe e a hora que você monitora o paciente tem um ataque cardíaco acima de 120 batimentos por minuto devido à dispneia. Ele está desaturando, está com uma saturação abaixo de 90 para baixo. Você começa a observar o uso da musculatura acessória para ele conseguir respirar. Então você observa aquela contratura da musculatura do tórax para forçar a respiração. Às vezes alguns pacientes já apresentam tiragem costal também. E esse paciente, a primeira coisa, eu oferto oxigênio segundo a necessidade dele. Beleza? Vou meter pelo menos um catéterzinho ou uma máscara não reinalante nesse paciente para eu segurar a saturação dele mais alta possível até eu conseguir fazer a broncodilatação de novo. Tranquilo? Mas esse paciente pode vir a piorar. Esse paciente pode começar a apresentar sinais de fadiga respiratória, tá? Dependendo do tempo que o paciente estiver em crise, e esse paciente começa, lógico, é do próprio músculo, começa a entrar em fadiga muscular, ele evolui para uma fadiga respiratória, então esse paciente é um paciente candidato à intubação orotraqueal, porque está tendo fadiga da musculatura respiratória já. Então esse paciente pode vir fazer uma parada respiratória a qualquer momento. Beleza? Ou esse drive vai diminuir, o paciente vai começar a desaturar ao ponto que eu tenho que intubar ele por causa da desaturação. Tranquilo, gente? Vamos lá. O que eu faço? Geralmente esse paciente que ele vem aí com uma sintomatologia de quadros refratários, eu posso associar também até um sulfato de magnésio para ele. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, esse paciente é o paciente que eu vou internar, vou ingressar ele no leito, né? Então, primeira coisa, dieta zero para esse paciente. Vou hidratar ele com soro fisiológico. Como é um paciente que não está vindo por desidratação, então eu vou fazer ali um cálculo a média de 20 a 30 ml por quilo de soro fisiológico, no máximo para esse paciente, tá? É mais para eu preservar o acesso mesmo para esse paciente, para infundir medicação. É um paciente, cuidado, que eu não posso mandar muito volume, que ele já está em broncoespasmo, então não seria interessante que esse paciente comece a inchar demais. Ele pode fazer também um edema pulmonar, beleza? Um edema agudo de pulmão devido a uma hipervolemia. Tranquilo? Lembra que eu botei esse paciente em dieta zero, né? Botei em dieta zero. Vamos fazer uma glicosezinha nele.
Esse paciente não ficar hipoglicêmico, tá bom? Posso fazer ali 200 ml de glicose hipertônica para ele, tá? Glicose hipertônica 50%. E vamos lá, entramos no tratamento farmacológico em si. Temos também esquemas. Esquema A, esquema B e esquema C. O esquema A, para esse paciente nessa crise grave, eu posso usar o beta 2 de curta duração, o anticolinérgico de curta duração e a corticoterapia sistêmica, tá? Então eu posso usar o fenoterol ou o salbutamol, tá bom? Mesmo esquema lá de cima, aí eu aumento a quantidade de jatos, né? Eu passo 6 jatos, 7, 8 jatos, né? 8 PAF. E o anticolinérgico, o ipratrópico também, vai mudar aqui para que o ipratrópico? Vão ser 2 jatos via inalatória de 6 em 6 horas. Então vão ser 4 aplicações por dia. Beleza? Vão ser 6 jatos, 2 jatos de 6 em 6 horas. Beleza? Posso fazer também ele nebulizado, né? Aquele esquema. Faço ali 40 gotinhas diluída em 5 ml de soro fisiológico, de 6 em 6 horas também. Essa nebulização aí. E vou utilizar o corticoide sistêmico. Aqui, como eu estou falando de crise grave já, estou falando de um paciente com uma sintomatologia mais complexa, não vou usar prednisolona para ele, tá bom? Vou usar metilprednisolona, eu vou usar hidrocortisona endovenosa, ali 200 mg endovenoso de ataque. Costuma dar muito resultado, é um resultado muito bom para esse paciente na crise asmática. Beleza? Aí depois você faz a hidrocortisona de ataque e depois passa para prednisona para fazer o controle. Beleza? Esse é o esquema A. Vamos para o esquema B. O que muda do esquema B para o esquema A? Para o esquema B eu vou agregar o sulfato de magnésio. Tranquilo? Quando eu agrego o sulfato de magnésio, quando eu não vejo melhora no paciente, tranquilo? Eu estou fazendo esquema A e não vejo melhora, eu vou agregar o sulfato de magnésio. Funciona como? Eu vou fazer aproximadamente 20 ml de sulfato de magnésio mais 20 ml de soro fisiológico endovenoso. Seria interessante para eu passar esse sulfato de magnésio eu ter a bomba de infusão ou ter aquele regulador que funciona igual uma bombinha de infusão, tá bom? Eu calculo o gotejamento que eu preciso que essa quantia passe pelo menos de 20 a 30 minutos. Eu não vou infundir isso daí de uma vez. Tranquilo, gente? E o esquema C? O esquema A e esquema B. O esquema C vai mudar que em vez de eu passar aquele beta 2 agonista, aquele beta 2 agonista de curtação por via inalatória, eu vou passar endovenoso. Em vez de eu mandar o salbutamol nebulizado no aerossol para ele lá, eu vou passar endovenoso. Beleza? 10 ml de salbutamol, tranquilo? Mais quanto que era? 40 ml de soro fisiológico. Esse salbutamol vai ficar mais ou menos a concentração de 100 microgramas por ml. Tá? Eu vou passar 250 microgramas, 2 ml e meio dessa minha diluição aí, em 10 minutos. Beleza? E depois eu faço a manutenção aí de 20 microgramas por minuto. Tá? Única coisa que muda é isso daí.
Para todos esses esquemas, tanto o esquema A, tanto o esquema B, tanto o esquema C, eu vou fazer as medicações que são medicações profiláticas e sintomatológicas para o meu paciente, para ofertar um melhor conforto. O que são essas medicações profiláticas e sintomatológicas? O paciente está com cefaleia, está com dor de cabeça, de pironinha, tá com febre, agrega um paracetamol. O paciente está se queixando de náusea, enjoo, vou passar um antiemético para ele. Posso passar um antiemético com a metoclopramida, uma bromoprida. Estou passando remédio para caramba pro meu paciente. Eu vou fazer a proteção gástrica, que eu sei que vai aumentar a secreção lá. Eu vou fazer a proteção gástrica para esse meu camarada aí, entendeu? Eu posso passar um omeprazolzinho para ele. Todo dia de manhã. Doutor, esse omeprazol tem que ser injetável, endovenoso ou pode ser via oral? Tanto faz. Tá bom? Pode ser tanto endovenoso ou via oral. Ah, o cara já está com acesso mesmo, está internado aqui, vou passar via oral para ele. Vou passar endovenoso. Beleza? Pode passar endovenoso. Não tem problema nenhum. Vai fazer ali 40 miligramas, né? Vou fazer 10 ml ali, 40 miligramas de manhã, tá? Uma dose dessa por dia. Ok, pessoal? Principais cuidados. O que eu tenho que ter em conta, muitas vezes passa batido para esse paciente. Conforme o quadro, conforme a gravidade do quadro, oferte oxigênio para o seu paciente. Qual que é o objetivo? Esse paciente saturar 99%, ele não vai saturar. O paciente tem broncoespasmo grave, tá com tiragem costal, o paciente está lutando para respirar, para fazer uma hematose legal ali. O plano, cara, é pelo menos fazer essa saturação ficar entre 93 e 95. Eu atingindo 93 de saturação tá top, tá bom? Para um paciente em uma crise asmática grave, eu consegui botar o O2 do meu paciente na máscara, num catéter nasal ou numa máscara não reinalante. A não reinalante é aquela que tem aquela bolsinha de ar, igual o povo usa com Covid, tá? Eu consegui fazer o paciente saturar 93, top, padrão, beleza? Consegui o meu objetivo, que é melhorar a saturação do meu paciente ali, e vou entrar com essa bateria de medicações aí. Esquema A, B e C. Tranquilo, gente? De boa? Pessoal, na aula que vem eu vou terminar com vocês para passar a parte do ambulatório, que eu quero fazer aquela tabelinha lá que eu falei, tá? Pra gente dar mais uma palitada nesse tratamento de asma e eu passar para vocês aquela tabela. Tabela, aquele esquema, aquele resumão que eu disse que eu quero fazer para vocês de tratamento de asma. Tranquilo, gente? Tranquilo, então. O povo parece que tá todo mundo dormindo.